que Jesus nos mantenha em paz. Hoje é praticamente a última palestra de segunda-feira que antecede o chamado Carnaval, que para nós a gente já nem chama mais de Carnaval, a gente chama de Comerge e Enef, porque a gente está tão envolvido no movimento espírita e esses eventos consomem no sentido da gente, e a gente já considera que estamos nas vésperas do Enef. Quem promove esses eventos é o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. A Comerge é destinada aos jovens e ela já existe há 31 anos. E o Enef é dedicado à família espírita, surgiu a partir da Comerge e ele é promovido há 17 anos. E há 6 anos nós organizamos um núcleo de Enef e realizamos o Enef aqui na nossa casa. E a gente tem 40 trabalhadores mobilizados desse evento. A gente tem feito planejamento desde julho e agora a gente está na expectativa de realizar o evento. O assunto de hoje indiretamente está ligado ao Enef em função do tema. Esse estudo eu chamei de vivência espírita, porque porque numa das reuniões de planejamento lá no CERJ, o Lidiene, que é um trabalhador espírita, apresentou uma síntese para nós, trabalhadores do Enef e da Comerge, sobre esse assunto, de maneira a nos alertar sobre como estamos reagindo diante da mensagem de Jesus. Ele estava voltado a princípio para os trabalhadores do movimento espírita, mas o assunto foi tão interessante, eu anotei os pontos principais e preparei esse estudo ilustrando o que foi possível. Eu chamei de vivência cristã, porque o tema da Comerge e do Enef é uma questão de vivência. Ser cristão, uma questão de vivência. Eu falei isso todo o tempo, uma hora esquece. E no momento que a gente vive, que é muito estudado, inclusive o Murilo pediu para que eu divulgasse mais ou menos mais uma vez esse livro, é que a gente está numa fase de transição planetária. É um assunto da moda, muita gente estuda. O Cláudio falou sobre, a última vez que ele falou sobre a transição, a organização dos sistemas. E a gente vive esse limiar desse tempo. Nós estamos finalizando uma era de expiações e provas para o planeta Terra e vamos iniciar uma nova etapa de regeneração. Cada etapa dessa tem suas características próprias. E essa era será a era do espírito. Até chegar nesse ponto, a gente já tem um antecedente, um histórico, que a gente precisa considerar. Vai ter. A doutrina espírita nos ensina que Moisés, através do Decálogo, trouxe para a humanidade, de acordo com orientações de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, o primeiro código de leis divinas veio através do Decálogo. 1.200 anos depois, o próprio Jesus trouxe a sua mensagem, que hoje é lembrada pelo Espiritismo, porque, de acordo com o livro do Espírito, ou os homens esqueceram ou não quiseram considerar. Então a doutrina não traz moral nova nenhuma. A moral da doutrina espírita é a moral cristã. Então, diante dessa situação, isso tudo já é conhecido por nós, porque somos espíritos imortais, como nós estamos reagindo diante disso? Então, olha só, para relembrar o Decálogo, ali os 10 itens
Quantas vezes aparece a palavra não ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é isso? Os 10 itens, 8 itens alertam sobre o que não devemos fazer. É a fase da infância da humanidade, que a gente educa evitando que a gente cometa atitudes indevidas, que a gente evite situações inadequadas. Então, essa época retrata a infância da humanidade terrestre, orientando o que não deve ser feito. 1.200 anos depois, o próprio Jesus trouxe o Evangelho que tem uma característica diferente. Jesus não fala em não, ele fala em como devemos agir, nos comportar, nos conduzir, de acordo com ensinamentos que foram aprofundados a partir da primeira revelação de Moisés. A mensagem de Jesus se resume, de maneira sintética, em alguns itens. Ou seja, amarás, é afirmativa, não é mais negativo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus. Numa outra passagem, que também está em Mateus 18, 21 e 22, Pedro disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo eu até 7, mas até 70 vezes 7. E um terceiro item, também Mateus 5, 43 a 47, aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. São afirmativas que induzem, orientam para que a gente ame a Deus, ame o próximo, perdoe os inimigos, orar pelos inimigos. Então são conceitos que avançam sobre a mensagem original. Daí o Espiritismo, em 1857, reforça toda a moral do Evangelho. Em síntese, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. É interessante que a gente aprendeu que Jesus trouxe o chamado cristianismo. Jesus não instituiu nenhuma nova religião. Não existe religião organizada e fundada por Jesus. Os homens rotularam os ensinamentos de várias formas. A mensagem do Cristo se resume nessa máxima: fora da caridade. O que o Espiritismo desperta na gente não é o vínculo religioso, mas é o despertamento da religiosidade. Porque nós somos filhos de Deus e trazemos em nós, no selo de procedência e de origem, a lei divina em nós. Não importa como os homens entenderam essas leis, como eles rotularam, importa que dentro de nós existe a marca do nosso Criador. Então não é através de nenhuma religião que a gente será salvo, nem existe salvação. O que existe é uma interiorização para que a gente busque dentro de nós todo esse germe que, fazendo despertar e pondo em prática, vai nos aproximar de Deus e vai nos colocar em harmonia com as suas leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem ali uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram.
Hoje, as diferenças são por nossa conta. Os homens criaram as diferenças por vários interesses. Mas, no cristianismo, ou seja, no Evangelho, estão todas as verdades. E como é que se reconhece o verdadeiro espírita? É pela sua transformação moral, pelos seus esforços que emprega para domar suas inclinações mais. São duas vertentes que faz com que nós sejamos verdadeiros espíritas. É a nossa transformação moral e os esforços que cada um emprega para vencer suas inclinações mais, sua parte negativa. Então a gente tem que progredir, tem que melhorar a lei. Então o verdadeiro espírita não é o que estuda mais, não é o que tem posições sociais, econômicas, etc. e tal, mais destacadas. É até o anônimo que realiza aquilo dentro dele. Né? O reino de Deus não tem aparência exterior. Ele está dentro do coração. Vai, Deus. Quando Allan Kardec trouxe o livro dos Espíritos, vai, Deus, ele colocou uma nota na introdução, dizendo que para uma doutrina nova, haveria necessidade de termos novos. Ali, ó. Para se designar em coisas novas, são precisos termos novos. Então ele criou, vai, Deus. Já existiam os termos espiritualismo e espiritualista. Os termos novos que Kardec criou são espiritismo e espírita ou espiritista, ou seguidor do espiritismo. A diferença entre materialismo, espiritualismo e espiritismo. O materialismo, logicamente, ele está centralizado na matéria. Não admite nada além da matéria, nada existente além da matéria. A matéria é a única substância existente. Todas as coisas são compostas de matéria, todos os fenômenos são resultado de interações materiais, e o adepto do materialismo é o materialismo. O espiritualismo contraria o materialismo. Ele admite algo além da matéria. Ele admite a existência de Deus, da alma, de valores espirituais e de coisas abstratas. E matéria é aquilo que fere os nossos sentidos físicos, é aquilo que é concreto, os nossos sentidos materiais. E quem é adepto do espiritualismo é o espiritualista. O espiritismo trouxe uma, vamos dizer, novidade. É uma filosofia espiritualista baseada nas obras codificadas por Kardec. E o adepto do espiritismo é o espírita ou espiritista. Então, por definição, todo espírita é necessariamente espiritualista, mas não o inverso. Bom, agora, isso tudo é conhecido. É como se fosse assim, uma introdução, uma base de referência que é conhecida, para a gente fazer algumas reflexões. Por exemplo, e daí? O que a gente faz com tudo isso? A gente conheceu Moisés, pelas reencarnações a gente viveu várias épocas, reencarnou várias vezes, passou por várias religiões, acumulou conteúdo, conhecimento, e o que a gente fez com tudo isso ou está fazendo? Né? A gente já foi materialista, a gente já foi espiritualista, a gente é espírita. Né? Tudo isso aí faz parte do nosso estudo, da nossa base de conhecimento. Mas isso, conhecimento, é débito. A missão que a gente deve seguir, cumprir, é a transformação moral. É o esforço que a gente deve fazer por melhorar. Então, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Estamos realizando a transformação moral em nós? Estamos melhorando? Estamos mudando? Então, como nos conduzimos diante de tudo que a gente conhece? Será que a gente está se conduzindo como Marta ou como Zaqueu? Vamos lembrar. Quem foi Marta? A história de Marta. Em Betânia moravam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Na presença de Jesus, enquanto Marta cuida dos deveres de casa, Maria quer estar com Jesus. Então, em Lucas 10, 38 a 42, vem literalmente escrito assim: Marta, preocupada com o serviço, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada
com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vai, Pedro. A história de Zaqueu. Zaqueu vivia em Jericó, era um homem baixinho. Ele era cobrador de impostos, trabalhando no governo romano, apesar de ser judeu. Era tido como traidor do povo, que trabalhava com o dominador, sendo dominado. Então, para ver Jesus, subiu num sicômoro, uma árvore, esperou Jesus passar, porque ele sabia que Jesus passaria por aquele local e ele queria vê-lo. Se esforçou. Então, em Lucas 19, 1 a 10, está assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Então, lógico, Jesus, Espírito puro, governador espiritual do planeta, já sabia que Zaqueu tinha intenções de vê-lo, de recebê-lo, de estar com ele. Antecipando, Jesus passou pelo local e chamou pelo nome. Zaqueu desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu não tinha uma boa imagem do povo dele. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquela é uma comparação que a gente pode fazer. Essa aqui seria outra. Como é que a gente se comporta, se conduz na vida? Como o jovem rico ou como Maria Madalena? Vamos relembrar rapidamente. A história do jovem rico. Na Judéia, aproximou-se de Jesus um jovem rico que queria alcançar a vida eterna. Então, está em Mateus isso. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus a seus discípulos: de verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. O apego aos valores materiais era tão grande que ele desistiu da empreitada. Já Maria Madalena foi quem, após a crucificação, junto com Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram ao sepulcro e o encontraram vazio. Então, Marcos, no capítulo 16, no versículo 9, ele diz assim: ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado os 7 demônios. A gente sabe a vida de Maria Madalena, né? Ela era prostituta, ela estava obsidiada, mais companhias espirituais, era recriminada e discriminada pelo próprio povo. E foi ela que foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus. Vai ver. Outra comparação. Como é que a gente se conduz na vida? Como o paralítico de Betesda ou o cego de Jericó? Vamos lembrar. O paralítico de Betesda era o seguinte: em Jerusalém havia um tanque, com ditos poderes curativos. Era onde os judeus se banhavam, e esse tanque se chamava Betesda. E acreditava-se que com o movimento das águas descia um anjo, e o primeiro que descesse após o movimento das águas seria curado das suas mazelas. E achava-se ali um homem que estava enfermo há 38 anos, à beira do poço, do lago, do tanque de Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: queres ficar são? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito
e anda. Imediatamente o homem ficou são. E tomando seu leito, começou a andar. Vai, Pedro. E a história do cego, Jericó, Bartimeu? Era um cego que morava em Jericó e vivia na mendicância. Lucas diz assim, no capítulo 18. Este, porém, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele era cego, escutou um barulho estranho. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pelo vozerio, alguém disse a ele que era a presença de Jesus, ele resolveu gritar com Jesus, pediu ajuda. E os que iam à frente repreenderam-no para que ele se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que o trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. São 3 situações que a gente pode resumir da seguinte forma: 3 comparações. Marta ou Zaqueu? Marta estava ocupada e preocupada com as coisas materiais, cuidar da casa, varrer, lavar, limpar, essas coisas, vida material. Maria, sua irmã, ela não perdia tempo com essas coisas. Ela queria estar com Jesus, se sentia feliz na presença dele, priorizava a vida espiritual. E Marta reclamava com Jesus do comportamento de Maria. E quem é que a gente vai adotar como modelo? Marta ou Maria? E Zaqueu, que era cobrador de impostos, que era considerado traidor, que trabalhava para o Império Romano, que escravizava o povo judeu. Né? Ele, apesar de admitir que havia sido desonesto na sua função, cobrador de impostos, ele ofereceu que retribuiria 4 vezes mais a quem ele tivesse explorado. E tomou a iniciativa, subiu na árvore, aceitou a convocação de Jesus, recebeu em sua residência, jantou com ele, apesar de ser reconhecido pecador. A situação do jovem rico de Madalena. O jovem rico era apegado à vida material, ao dinheiro, ao mundo. Maria Madalena, desapegada de tudo. Ela buscava um amor, só que de forma errônea. Ela era vazia em termos de sentimento. A gente não pode condenar Maria Madalena pelo comportamento dela, porque hoje a gente combate a prostituição. Mas a gente deve combater o vício e acolher o viciado. Não combater o viciado nem discriminar. Então, no coração de Madalena, havia uma ânsia de amor, que ela reconheceu estar na presença de Jesus e com ele ela poderia saciar esse vazio, saciar essa sede de amor puro. E o paralítico? O que a gente pode falar sobre o paralítico que ficava 38 anos próximo do poço, aguardando que alguém o lançasse lá após o movimento das águas? Será que ele queria ser curado mesmo? Será que ele não estava acomodado naquela situação? Aquilo não era uma desculpa para ele continuar naquela situação de subserviência e de mendicância? Ele não queria, talvez, trabalhar. Ele queria continuar naquele comodismo, acomodado ali 38 anos. Quem é que vai suportar 38 anos naquela situação? Subordinado à ação de alguém, eventualmente, que pudesse vir até ele e ajudá-lo. Então, na verdade, ele não queria ser curado. Ele estava dando desculpa para continuar naquela acomodação. Ele não tinha iniciativa. Enquanto que o cego de Jericó, mesmo sem enxergar ou ouvir aquele barulho diferente, e ao receber a notícia de que era Jesus que passava, ele começou a berrar com Jesus. Começou a contrariar toda a multidão que mandava ele calar. E ele saiu berrando e Jesus o ouviu e o atendeu. Então, são situações que dão mostra sobre que escolha a gente está fazendo. A gente está priorizando a vida material, a vida passageira, os bens terrenos, ou a gente está dando prioridade à vida espiritual, porque somos, na essência, seres espirituais. A gente tem no Evangelho vários exemplos para a gente estudar e se posicionar. Vai, Deus. A gente não pode ficar no muro. Não tem meio termo. Jesus falou: quem não é comigo é contra mim.
E quem comigo não ajunta, espalha. Então não dá para conciliar às vezes. Então a gente fica nesse jogo, mas eu vou contornar aqui, vou ponderar ali, vou tentar conciliar. Tem coisas que são inconciliáveis. Então a gente tem que tomar uma posição. Não pode ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Não pode ser o servo e o paralítico ao mesmo tempo. Ficar 38 anos esperando ajuda. Tem que tomar iniciativa e mudar se aquilo nos incomoda. E não fazer nada, não é mérito nenhum, eu não faço mal. Mas ninguém reencarna para não fazer o mal. A gente reencarna para se transformar, para se modificar, para melhorar, é para fazer algo, não é para deixar de fazer. Deixar de fazer é o que de Moisés. Não faz isso, não faz aquilo, não toma essa atitude, não faz isso, faz... E já passou há 3.200 anos atrás. Hoje, a mensagem de Deus é afirmativa, é para a gente fazer algo, para a gente se mexer, se esforçar. Então não adianta dizer, não, eu não faço mal a ninguém, eu não mexo com ninguém, eu fico no meu cantinho, fico quieto, não faço mal para ninguém, então eu vou merecer de Deus um tratamento especial, prioridade, quando eu desencarnar eu vou para o céu, eu vou para o nosso lar, porque eu não fiz mal a ninguém. Perdeu tempo, porque a gente não nasce com essa missão, a gente nasce para agir, realizar alguma coisa. Então o que significa a vivência cristã? Diante de tudo que a gente sabe, como é que a gente vai se conduzir, se comportar? Isso aqui é excelente para a gente, como motivação para a gente realizar algo, para não se acomodar, não cair no desculpismo, não ficar dependente de alguém, não esperar a salvação. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, quando a gente se preocupa com a vida material, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o dia de amanhã, se prevenindo, tomando precauções em relação à vida material, a gente está excedendo na nossa preocupação. Vai ver? Quer ver? Na continuidade, observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um pouco a vossa estatura? Traduzindo segundo o livro. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como eu vos declaro, observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não precisa a gente se preocupar com essas coisas. E os lírios, os pássaros, estão aí como que ao léu. Nenhum deles morre de fome, morre de frio, bate o temporal, bate a chuva, o vento, eles estão preservados. No dia seguinte eles têm o que comer, têm onde se abrigar, buscam lugares à noite para adormecer, no dia seguinte a vida prossegue. Sem essa ansiedade da sobrevivência. Vai ter. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas nos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A
a cada dia baixa o seu mal. Essa tem sido uma grande preocupação nossa. Eu tenho que me prevenir, vem aí um período, eu tenho que abastecer minha casa, eu tenho que comprar gêneros, tenho que garantir a minha alimentação, eu tenho que prever o que eu vou precisar para beber, para comer. Aí a gente se entontura, passa do necessário, e aquilo passa a ser a nossa ocupação, nossa preocupação. A gente esquece da vida espiritual, nós estamos nos subordinando a uma vida importante, uma reencarnação é um período muito importante, mas não para a gente se deixar influenciar demasiadamente por ela. Ela é importante para a vida do espírito, e não para a vida do corpo. Vai ver. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso é claro. Isso aí é um manualizamento sobre qual deve ser a nossa preocupação, nossas prioridades. Como nós vamos nos direcionar nesse momento que a gente passa? Vamos viver essencialmente o mundo, César? Ou vamos, lembrando de tudo que a gente conhece em termos de conhecimento, em termos de cultura espiritual, ou vamos seguir coerentemente com o nosso nível de conhecimento? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Como é que a gente está fazendo isso? Aí é uma questão de reflexão. Esse estudo não é para a gente incriminar ninguém. É só para a gente refletir. Talvez até sirva de incentivo, porque nós estamos seguindo, vivendo coerentemente com o nosso conhecimento, em termos de realidade espiritual. Então, para nós, pode até servir como incentivo, reforço à confiança, reforço à fé, e fortaleza para prosseguimento, bom ânimo para continuar, enquanto para outros serve como alerta. Você está se deixando levar pela vida passageira. Isso tudo vai acabar. Às vezes, quando a gente fala assim na brincadeira, a gente aspira uma posição lá em nosso lar, como se a gente tivesse um cantinho lá garantido. Lá não tem churrascaria, lá não tem bebida alcoólica, lá não tem rede para a gente descansar depois do almoço, para a gente fazer a sesta. Lá tem trabalho. Será que a gente vai aceitar aquele regime de vida? Se é que a gente vai conquistar um lugarzinho lá no nosso lar? Se a gente acabasse com as churrascarias aqui nesse mundo material, seria um caos. A gente é maluco se fizer uma proposta dessa. Tanta gente aí que se posiciona a abolir a carne da sua alimentação é recriminada. Então, isso é uma questão de foro íntimo. Cada um vai ter um planejamento diferente. Eu acho que a gente está terminando. Voltando. Todo espírita é espiritualista. Nem todo espiritualista é espírita. Espiritualista é aquele que acredita que existe alguma coisa ali na matéria, mas não necessariamente espírita. Espírita é aquele simpático às ideias trazidas pelo espiritismo, codificado pela Allan Kardec. Todo espiritualista e todo espírita não são materialistas, nem na filosofia nem na prática. Agora a gente tem que avaliar. Será que a gente está sendo espiritualista e espírita na filosofia, está sendo materialista na prática? Como é que tem sido o nosso dia a dia? Será que a gente está se comportando coerentemente com tudo que a gente conhece em termos de filosofia espiritualista e espírita? Ou será que a gente está se deixando levar pela prática materialista? Isso é uma coisa para a gente pensar. Porque a nossa consciência vai nos cobrar isso. Uma hora a gente vai despertar e cair em si. Por enquanto a gente tem mil desculpas. Não me convidaram porque eu não posso desprezar a família, eu tenho que dar atenção, aquele ali que me chamou, aquele outro que eu vou atender, é o ambiente de trabalho, o ambiente são os familiares, então a gente vai cedendo, fazendo concessões. A
a gente tem que avaliar até que ponto a gente está elegendo dois senhores. Tem momentos que não dá para ter dois senhores. Ou é Mamon, ou é Deus. Né? Então, a doutrina espírita, como Jesus disse, né, não veio trazer a paz, mas a espada. Por que a espada? Porque a espada vai causar cisões. Nós vamos ter que tomar decisões contrárias a de outros, até próximos a nós. Mas vai ser importante para a nossa ascensão espiritual. Outros que convivem com a gente talvez não aceitem nossa postura, porque estão ainda ligados a todo esse conjunto de vida materialista. E a gente que já tem outro entendimento da vida, a gente tem que se conduzir de acordo com a filosofia que a gente já passou. Uma questão de coerência, até de princípio, e a nossa consciência vai nos cobrar por isso um dia. Por que você fez tantas concessões? Lembra do jovem rico que conhecia todas as escrituras? Ele queria ser perfeito. Jesus falou, se quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue. Era uma tarefa muito exigente para o condicionamento que ele tinha em relação aos bens materiais. Ele atirou. Depois, obviamente, a consciência dele vai cobrar. Então, eu acho que acabou. Bom, isso aqui talvez seja só reforço. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Isso aqui é interessante para nos despertar sobre a maledicência. Porque é muito comum, nas dissensões, a gente pegar o megafone e falar tudo que a gente tem contra alguém. E vai falar para todo mundo. A última coisa que a gente vai fazer é procurar esse alguém por contato direto e acertar as divergências. Jesus, através de Mateus registrou isso. A orientação de Jesus. Se contra vós pecou o vosso irmão, você tem uma divergência com alguém, antes que você coloque na sociedade, na coletividade, o problema e as más qualidades dele, que agiu mal com você, procura-o. Vai em particular, resolve pessoalmente com ele sem maiores alardes, perdoa porque essa é a mensagem, ele é teu irmão. Mas a gente desliza na maledicência, começa a falar para todo mundo o comportamento negativo que ele teve conosco, a gente o condena perante a sociedade, parece que a gente ganha todo o apoio da sociedade contra aquele alguém que agiu mal, diante do código moral, aceito pela comunidade, e a gente passa a depor contra ele. Discrimina. Existe na obra de André Luiz, não leu no livro, uma passagem do Marcondes e Vieira. Eram dois encarnados que estavam inscritos num curso do mundo espiritual e às 11 horas da noite eles eram esperados para mais um encontro. Então, o responsável pela frequência foi verificar a presença no horário previsto, verificou que Marcondes e Vieira não estavam presentes naquela noite. Eles tinham que estar dormindo e tinham que estar desdobrados em espírito e tinham que ser conduzidos para aquele local para dar continuidade ao curso que eles estavam inscritos. Um deles, não me lembro se era Marcondes ou Vieira, foi procurado e ele estava cobrando um ex-amigo, ainda encarnado, um comportamento de desrespeito, porque esse amigo antigo da carne havia feito comentários negativos sobre a conduta dele enquanto eles eram encarnados. Aquele comportamento maledicente ecoou no desencarnado. Ele, em vez de ir ao curso, no plano espiritual superior, ele foi procurado, ficou na beira da cama, esperando que ele dormisse, para que ele se desdobrasse, para cobrar a satisfação dele. Por que autoridade você fala isso de mim? Você sabe o que aconteceu naquela época?
Você está sendo injusto comigo, falta com respeito, e começa a comentar a maledicência em relação a mim e aos outros. Isso você está faltando com a verdade. Não aconteceu dessa forma. Ele não tinha intenção de agredir ou de ir mal contra o outro. Ele só queria colocar as coisas nos seus devidos lugares. Faltou o curso para cobrar do outro um comportamento indevido. Ou seja, a maledicência liga os espíritos. Quando a gente fala mal de alguém, a gente se liga a esse alguém. Se o comportamento desse alguém, se esse alguém for incomodado, ele vai nos procurar, em particular, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente não imagina as consequências que a maledicência pode causar para a gente. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso o que contamina o homem. A gente fica muito preocupado com, não, eu vou ter que fazer isso, tenho que controlar a alimentação, tenho que fazer uma dieta balanceada. Não deve ser a nossa preocupação com o que entra pela boca, o que vai ser expelido. É o que sai da boca que compromete a nossa conduta, o que procede do coração. Isso é que contamina, porque nós não somos corpo, nós somos alma. O que prevalece é o que nós guardamos de sentimento em nós. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Isso tinha uma razão de ser em função da conduta dos judeus. Eles discriminavam a carne do porco, e tinham todo um código de comportamento de acordo com os princípios que eles adotavam como povo. Mas também pode ser extrapolado para outra interpretação. O que nós devemos nos preocupar é com o que sai da nossa boca, o que procede do coração. A gente não deve ficar excessivamente preocupado com o que entra, porque aí a gente está muito mais materialista do que espiritualista ou espírita. Finalizando, respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que é mais importante? É ir, porque Jesus não falou vai ao Pai, vem ao Pai. O Pai está em nós. O Pai, ele habita em nós. Então, nós não precisamos procurar Deus em Jesus em nenhum lugar, ele não está em nenhum lugar. Ele está em nós, então ele vem. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é mais importante? É ir ao encontro de Jesus e viver o Evangelho. Isso é umas provinhas que o Guilherme fez, que a gente vai repetir. Todo esse estudo é baseado numa apresentação do Etienne e dos preparadores do movimento espírita. Quer dizer, muito mais para os trabalhadores do que para qualquer outro. Eu estou colocando muito mais de ler, a gente está ouvindo primeiro, né? Antes que todo mundo ouça, eu estou ouvindo e isso aí é para mim. Aí o Etienne fez uns poemas, umas provinhas sobre laços de família. Conceito universal de grande propriedade diz a família ser a base da sociedade. Família aqui nesta vida, qualquer forma que assuma, tradicional ou moderna, todos nós temos uma. Enfraquecer essa base, nos diz o Espiritismo, é dar chance a uma chaga que se chama egoísmo. Para que seja evitado todo e qualquer embaraço, bom é viver em família, aperte mais este laço. Por pior que seja ela, a família, é o cadinho, que une até inimigos em laços de amor e carinho. No seio familiar, espíritos de toda sorte estarão reparando erros do nascimento à morte. Por isso, mais uma vez, este lembrete eu faço. Bom é viver em família, aperte mais este laço. A partir de sábado, a gente vai ter aqui 115 pessoas inscritas, mais do que o número de poltronas que a gente tem. A gente tem 40 trabalhadores que estão preparando atividades para sábado, domingo, segunda e terça. Atendendo esse evento que tem duas vertentes, não é só para nós encarnados, é para nós encarnados, para
exercitarmos esses valores, primeiro, dentro de nós, depois no laboratório da família, que é a convivência mais amena, não quer dizer que os espíritos que reencarnam na mesma família sejam afins, muitas vezes são inimigos, mas como a gente esquece, a gente ama pelos laços consanguíneos que são muito fortes. A gente pode falar mal da nossa família, mas a gente não deixa que ninguém de fora fale. Nós somos perfeitos no nosso núcleo. Nós nos damos o direito de falar mal entre nós, mas o outro de fora não. Aí a gente vira bicho. Então os laços consanguíneos são muito fortes, aproximam inimigos, aproximam e desafetam. Então esse trabalho visa a gente se modificar, transformar a nossa família, porque a nossa família é a célula que vai transformar a humanidade. E além do mais, tem essa questão que a Cristina falou da espiritualidade. Eu estou dizendo, coordena esse trabalho, e a gente, quem quiser ter mais detalhes, leia nas fronteiras da loucura, que existem postos espirituais que são montados nesse período do ano para atender todo esse desativo, esse excesso que acontece nesse período. E a gente, a partir da convivência fraterna, a gente irradia vibrações que vão ser conduzidas para socorro de muitos espíritos do desequilíbrio. Então, é um evento que tem muitos benefícios para nós e para outros irmãos nossos. E a nossa casa passa a ser um núcleo de luz, onde espíritos superiores vêm até nós, nos fortalecem espiritualmente e utilizam nossos recursos para atender outros. Sobre a transição planetária, tem esse livro aqui que o Murilo pediu para a gente divulgar. E está surgindo mais um filme espírita. As mães de Chico, né? Dando continuidade a essa série que começou lá com o Dr. Bezerra. Depois veio, vamos lá, as cartas e agora as mães. E a gente está tendo alguns exemplares desses, a gente vai devolver agora em março. Então, obrigado pela atenção de vocês e eu vejo nos comentários. Nós agradecemos ao Alberto o estudo que ele fez nessa